aqui no Recife é muito forte até hoje essas imagens. Elas são muito fortes. A cultura do Zeppelin ficou aqui no Recife, né? Dessa porra, o dia que o Zeppelin passou, as fotos históricas, fazem quadro com isso, camisa, né? Tem aquele baltado do centro da cidade, que a foto do Zeppelin na parede sempre foi um ponto turístico. E o Zeppelin passa por Salvador. É claro que ele não atraca em Salvador, a grande diferença é essa. Recife, ele dormiu aqui, as pessoas foram lá, visitaram, viram, tiraram foto, mexeram. Em Salvador, ele sobrevoa Salvador por 20 minutos. Mas eu queria perguntar, Pedro, se tem alguma coisa assim, se você na capital baiana tem registros, tem alguma, eu não vou chamar de devoção, mas algum culto mesmo a essa passagem. Então, Fred, tem muitos registros. Inclusive, a gente está vindo, a gente já chegou em Salvador aí agora, né? Tem também fotos aéreas tiradas pelo Zeppelin, acho até que é vídeos também. Mas você falou de uma forma aí que eu acho que não tem aqui, não. Tipo, esse culto. Eu acho que talvez seja menor, talvez pelo fato dele não pousar aqui, né? Você citou que ele parava em Recife. Pela Se forma que botar você na falou, camisa eu e acho que é botar um menor, tá? arco-íris, vai vender que sua porra aqui, bicho. Mas tem sim muitos registros bem interessantes tirados tanto do Zeppelin, o Zeppelin tirando a foto de Salvador, né, como também fotos Isso. que pegam o cenário da cidade com o Zeppelin, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo a Praça Castro Alves, que é um ponto muito famoso aqui de Salvador. E esse prédio que a gente está vendo aí atrás, inclusive, ele tinha acabado de ser inaugurado em 1930, tá? Porque na década de 20 existia um teatro aí, um teatro famosíssimo, o Teatro São João, que foi destruído por um incêndio na década de 20. E esse prédio é o Palácio dos Esportes. Até 6 meses atrás, a Federação Baiana de Futebol funcionava aí, todas as federações também. Foram tirados agora, porque vai virar um hotel, parece. Foi comprado por um grupo de empresários. E aí as federações saíram de lá, não tem 6 meses, eu acho. Mas é um ponto bem, bem marcante. Castro Alves está aí, justamente por conta do Teatro São João, que funcionava, era o teatro mais importante da cidade. E Castro Alves frequentava muito. Botaram a estátua dele por conta do teatro, que já não aparece mais nessa imagem. E aí, Cássio, tem também a linha do bonde, tá? Dá até para ver no cantinho da imagem. É Não sei se verdade. vocês estão vendo aí. Do lado direito, né? No cantinho Do lado direito. direito, do lado direito. Eu não sei se nesse ponto especificamente a linha do bonde ainda existe, mas um pouco mais para cima, subindo a Rua Chile, existe bem, bem claramente. Assim. Porque eles A foram gente vai ter mais usados fotos. eles durante muito tempo, até depois eles vão ser substituídos por que não eram bondes, eram ônibus elétricos, aí continuam usando parte da. Assim, foi todo um processo de sucateamento, de colocar assim, em vez e de falta de visão. E pelo visto, infelizmente, Salvador. Pelo visto, não. Salvador foi da mesma forma, porque também não tem, hoje não tem isso lá. Para não sei quantos anos depois começar a querer fazer um metrô, querer fazer uma nova linha. E estava tudo lá preparado. O cara conseguia, aqui no Recife, o cara conseguia do Recife Antigo para perto do Náutico, porra, de bonde. O cara ia para Olinda de bonde, o cara saiu do Recife Antigo. Porque quando eu morava na Praça 12 de Março, em Olinda, essa praça, a pessoa colocar no mapa, ela é um círculo. Ela tem a Rua Getúlio Vargas, a Avenida Getúlio Vargas, aí ela tem um círculo e a avenida passa no meio. O que é esse círculo? Se você passar hoje lá, não faz muito sentido viário. Se você olhar, assim, porra, por que existe? Por que fizeram isso aqui? Se você passar hoje, não faz o menor sentido. Porra, não era muito melhor ter colocado casas aqui, uma praça ali? Não tinha para que ter essa rua. É porque isso era o fim da linha férrea. Ela dava o círculo e voltava. Ela vinha do Recife, dava esse círculo. E quando eu me mudei para Olinda, em 1990, ainda existia. Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver o trilho lá, no paralelepípedo com o trilho. Aí, com os anos, asfaltado. Deve estar lá até hoje, porque só fizeram botar asfalto em cima. Não demoliram, não. Botaram asfalto em cima. Mas, enfim, o cara rodava muito o Recife. E Salvador, da forma como você fala, possivelmente o mesmo. E isso se perdeu. E, infelizmente, foi uma uma regra, ia falar uma palavra completamente, foi uma regressão absurda, uma escolha muito difícil de resolver. Muito. Assim, você pode resolver de forma paliativa, como eu disse, Recife, colocar um negocinho, mas, por exemplo, fazer essa linha mais para alguém não é difícil que faça dessa forma, mas ela estava lá, ela existia. Em algum momento, tudo que hoje se queria que existisse, existia. Parece até aquele filme de Woody Allen, né? Que é um pouco disso também, mas nesse caso com coisas concretas, eu não me recordo o nome do filme, acho que é Meia Noite em Paris o nome, se eu não me engano. Meia-Noite em Paris.
que sempre é uma galera que queria viver no passado, que era mais legal. Aí sempre que vai para o passado, Fantástico. a galera que está naquela década queria muito viver bom. mais O no filme é passado, que era legal. espetacular. E você vai sempre voltando. E sempre assim, é muito mais uma memória baseada em alguma coisa. Contaminada pela nostalgia, mestre. Pela nostalgia e tal, do que coisas concretas. Mas nesse caso específico, é uma coisa concreta, porra. O mundo converge o mundo evolui para isso. Assim, é o que tem mais atual de você ter linha metrô, VLT, ter linhas de transporte de massa dessa forma. E toda vez que assim, se você viajar para algum lugar realmente desenvolvido, ele é assim, você fica impressionado, diz, porra, dava para ser desse jeito. Pois o Recife já foi desse jeito. O que é curioso, o Recife já foi desse jeito, não é? E Salvador, como o Pedro também trouxe, Salvador também teve, porque o Pernambuco, o Brasil todo era assim, tá? Vai se perder de vez nos anos 70, quando começa a ser só estrada. Você conseguia ir de trem, mas aí já não estou falando de metrô, estou falando de trem para qualquer capital do Nordeste. Você pegava a estação de trem do Recife, você ia para qualquer capital do Nordeste. Para pensar hoje. Se existisse isso hoje, não era um negócio assim do caralho. Que, meu irmão, vai ter a final da Copa do Nordeste, Bahia e Náutico. Meu irmão, pode ir, como tem o trem de um ônibus lotado, 1.500 torcedores do Náutico indo de trem para Salvador, em vez de só de ônibus. Ou o contrário, os caras da Bahia viajarem para cá. Isso existia. isso existia. Mas a galera disse, meu irmão, acaba aí. A gente tem outras imagens de Salvador, né, e vai ter de Fortaleza e algumas outras cidades, mas só antes de passar essa aí, Fred, tá. Recentemente, inclusive, eu falei do Teatro São João, né? E recentemente o pessoal estava reformando a Castro Alves e foram encontradas ruínas do Teatro São João. Foi uma descoberta arqueológica assim fantástica, assim, dos últimos tempos, talvez a maior dos últimos tempos aqui em Salvador. Porque o Teatro São João era bem importante. E aí, nessa reforma, acabaram descobrindo meio que sem querer. Dúvida, vendo aí a Barra. O mar avançou nessa praia? Pouco. Rapaz, eu acho que não, viu? Pelo que eu tô vendo aqui. É a mesma coisa, então é só Recife. Visualmente não. A do Recife comeu muita coisa. Aí o sol se Nessa põe. Foto, se põe um pouquinho como se fosse atrás do farol ali. Que aí a gente tá na praia do farol e do outro lado a gente tem a praia do Porto. Porque isso é uma curva, né? Depois do farol tem uma curva. Exato. Né? Acentuadíssima, né? A partir do farol é onde começa a Baía de Todos os Santos. Essa praia do farol. O BR, nosso apoiador também via Twitch, tá dizendo que na parte do farol o mar avançou. Eu não tenho essa impressão, não. Inclusive, eu gosto bastante, assim, às vezes eu gosto de ficar no carnaval, assim, gosto de ficar nessa areia da praia. Acho massa. Fica mais tranquilo, fica mais vazio. O pôr do sol, Celso, a galera vê a parte de trás ali do farol. Você vendo essa foto, a parte de trás é uma parte boa ali de você ver o pôr do sol. Sim. E a Barra, nesse período aí, a gente vê que muito mais Fui aí com o Diego Bissê, inclusive. Ele que me levou aí nesse passeio. É um lugar muito legal, com uma vibe muito bacana ali no pôr do sol. Show de bola. Show de bola. E a Praia do Porto é sensacional, assim, a praia que fica depois da curva. Você vê que a Barra ainda não tinha nenhuma construção assim mais vertical, né? Nem mesmo o edifício Oceania, que é aquele que fica em frente ao farol, que é bem marcante, mas só seria construído na década seguinte. A Barra, ela até não se verticalizou tanto assim, né? Você não vê tantos prédios na Barra até hoje. Tem alguns, assim, esse edifício Oceania, que é um mais antigo, outros mais recentes, mas você vê muitas casas ainda, elas só não são mais residenciais. Nessa época era bem residencial. Porque não é falta de interesse, não. Fique certo que não é falta de interesse, não. É plano diretor. Com certeza. E já está liberado. Já tem. Então, meu amigo, veja aí, tu dizer um negócio desse assim, do bem. Acordou uma hora dessa. Se você dizer que está liberado, não faça isso, não. E do bem está trabalhando lá. Edifícios. E aqui, Fred? Mas é difícil para do bem trabalhar lá. Porque ali é a casa da Odebrecht, é a casa da OAS. Mas está trabalhando. Odebrecht é outra escala. Odebrecht é outra escala. Odebrecht chega assim, seu amigo. Essa Odebrecht está nervosa. Essa estrada vai daqui até onde? Não. Tu tá nervoso pro dia 2? Pro dia 2, tô. A do Odebrecht tá muito mais. Oxi, meu irmão, agora que eu vi o meu nome aqui no chat, velho, que os caras botaram, que fuleiragem de Rodrigo, pô. Agora... Tira isso, danado. A Odebrecht trabalha muito com o edifício, não.
qual é a outra coisa. Trabalha com estádio. Não, é o tipo de obra, assim, são obras maiores, né? Não é muito de residencial, de... Trabalha forte com barba. Mas tá tendo. Aqui perto tá tendo um residencial deles aqui. Veja só, se alguém tá dizendo que é para ganhar o real, tu vai ganhar o real. Então, assim, vai ter sempre. Mas a escola da turma é outra. Agora, do B tá fazendo até um condomínio aí, mas em outra região. Eu acho. Ah, não, mas veja bem, aí eu deu uma bronca da porra. Para localizar a galera de fora, aí é o circuito de carnaval, que é o circuito para Rondina, um dos circuitos do carnaval, né? E em Ondina, que é a outra ponta do circuito, a Moura do B comprou um bocado de hotel lá, já derrubou um, vai derrubar outro lá, e condomínios gigantescos, assim. Deixa a turma ver esse farol aí, não, viu, bicho? Aí tu vai ver a música de Baiana Cincha fazer sentido. Sai da minha cara. Estávamos falando muito sobre Baiana Cincha aqui, eu e o Rodrigo, se chegarem. Se deixarem o homem, meu amigo, esse farol de festa para virar, esse farol da Barra para virar o farol de festa de uma arranha-céu do meio do instante. Mas aí, agora a gente tá vendo o elevador Lacerda. Isso. Aí a gente já mudou um pouco a região da cidade. E na década de 30, assim, falando especificamente desse período, talvez a principal obra de Salvador tenha sido a segunda torre ali do elevador, né? Que é o que dá essa impressionado, Pedro. Fiquei impressionado. Você me alertou e eu fui ler, fiquei impressionado. O elevador, ele era só essa partezinha assim, encostada no morro. Essa parte que tá mais branquinha aí. E aí eles construíram essa segunda torre. E, tipo, se você reparar, sem essa torre, o elevador ele fica completamente com outra cara, né? Então ele ganha efetivamente a arquitetura que tem hoje, depois dessa reforma de 1930. E é até hoje, assim, É um transporte público, assim, de fato. Inclusive, é engraçado porque muita gente vem viajar aqui, passear aqui em Salvador, e entra no elevador Lacerda achando que, pô, vai ser um bondinho ali do Pão de Açúcar, né? E não é isso, sacou? Tipo, não é somente um ponto turístico, ele tem uma... Tem até vídeo de influência fazendo já se queixando, levou, e depois a turma foi pra cima, que se reclamou, porra. Eu já desci... Era só isso? É só isso, porra. É um elevador. É um elevador, é um elevador normal. A mesma coisa lá no Chile, né? Valparaíso, é a mesma coisa. O que é que tem em Valparaíso? Tem um elevador desse mesma coisa, tem um elevador. O elevador é para a população subir, pô. Não é um. Isso, a galera faz turismo no embalo. Nessa região aí da cidade, Salvador é dividida ali entre cidade baixa e cidade alta, né? Aliás, a cidade baixa é aterrada também. Vocês falaram aí de aterros em Recife. E eu acho que fazer aterro nessa época aí era barato pra caralho, porque os caras faziam aqui a rodo. O bairro do comércio todo ali aterrado, e é um negócio que a gente não vê mais hoje em dia, né? Você vai fazer um bairro, vai aterrar o mar. Não se faz mais isso. Mas nessa época aí... Se for falar de aterro, porque Pernambucano é foda. Vai dizer que tem mais aterro aqui, mas é verdade. Esse Pernambucano sou fã, mas tem mais... Meu irmão, começa... Sabe a Ilha do Retiro? Era uma ilha, porra. Se o cara for lá, não tem nada. É um continente. A Ilha do Retiro era... Só para dar um exemplo, a Ilha do Retiro era uma ilha. E a galera aterrou mesmo. Mas botou eu não sei nem se pegaram tanto de areia, mas era aterrar, tomar terror no Recife. Mas como você falou, na verdade era todo mundo... e é todo mundo na época, falando sério, é tudo na mesma época de urbanização, né? Das metrópoles, do crescimento, de ficar tudo muito focado no centro ainda, de aterrar o máximo possível para você não se distanciar do núcleo urbano da cidade. Aí, nesse caso, o mar batia nesse morro aí de onde sai o elevador. E o elevador, assim... miserável, então, porra. Pois é um aterro gigante. O bairro do comércio é um bairro grande. Eu tô confundindo, ou ele dá mais ou menos perto do mercado? O elevador Lacerda, ele cai exatamente em frente ao Mercado Modelo. Entendi. Exatamente em frente. Inclusive, tem muitos que desce o elevador, sai ali do Pelourinho e tal, e desce para ir no Mercado Modelo. Mas ele é muito utilizado também pela população. E prova disso é que o preço dele não é um preço assim de ponto turístico, né? Se fosse um ponto turístico ia ser R$15, R$20, mas o preço dele é módico, são 15 centavos.
é preço de bala, né? Tipo, hoje em dia você não compra nada por 15 centavos. Mas pra É você até descer o difícil elevador, arrumar moeda, viu? 15 centavinhos. Difícil, dificílimo. Mas Tu aí deve estar rola. aceitando Pix já, se brincar, pô. Não sei não. Não sei. Aí, É 15 centavos Ministério mesmo, da viu? Fazenda. Ou então, Secretaria da Fazenda, no caso. E curioso que quem gere o elevador Lacerda é a Transalvador, que é o órgão de transporte daqui, né? Tipo, é um negócio que a gente É transporte público, não de para fato. pensar, Né? porque é um transporte mesmo. É um transporte Mas é mesmo. um transporte público. Tá, veja, tá transportando a turma, né, de uma altura para outra, né? E eu acho pouco, viu? Pra mim já era pra ter mais elevador. É muita ladeira aí, pô. Bahia, nossa senhora. Mas tem, elevador a assim, cada não tem esquina. elevador. Minhoca é Não tem preguiçoso, elevador, viu, mas Pô, o mas quê? tem os. Quando a galera me Minhoca, chama, vamos pra o Salvador, eu mundo falei, era só peraí, escada pô. rolante e esteira rolante. Isso, exatamente. Cadeira elétrica, né? Exato, você movimentar na cadeira, sentado. Cadeira elétrica é bronca, viu, jovem? É bronca, esse Cadeira jovem. elétrica é outra coisa, viu? É bronca. Porra, meu irmão, que tira errado da porra aí. Cadeira elétrica não leva ninguém muito pra frente, não, viu? Meu Bota de amigo, rodas aí, vai. Elevador Nem roda é o também não é único muito pra boa, mim. não. Elevador é o único, mas tem os planos inclinados, que tem, acho que tem uns 3, assim. Que são meio que uns bondinhos, assim. O Então. bicho tá aqui dizendo que Recife tem mais morro. Recife tem tudo, né? Porque até morro tem mais. do que ó, todo mas mundo. tudo não, mas um bocado de coisa tem muito mais. Problema, Mas elevador então, tem, não. Elevador Tem elevador como é que tem. aí é Falar que tá? aqui de Fortaleza, a Não gente tem, veja só, tem. tem sim. Só não tem Porque- público. Porque Só não tem muito. público, porque exatamente, porque elevador tem. O Recife é a terceira, o terceiro ou quarta cidade da América do Sul com mais edifícios a partir de 12 andares, que são os high-rise building. Um recorte feito esse aí, meu amigo. Pode Não, ficar é em porque de 12 andares para terceiro. baixo, de 12, não, mas é muito específico, porque de 12 andares para baixo se considera subprédio. Turma não vale, prédio, não. não vale não. É. De 12 andares para cima, só tem menos que São Paulo, Rio, e eu posso estar enganado. Tu mora em que andar, Fred? Não, Fred tá 18º. nessa conta aí. Fred tá nessa conta. Mestre, mora em que andar? Eu sou na humildade aqui. Esse elevador Lacerda tava pagando ainda se eu tivesse nele. No quarto. Mas vamos lá, vamos Subprédio, lá pra Cássio. frente, galera. O prédio Próxima- é grande, mas Cássio trabalha no sub. Ó, Eric Ribeiro trouxe esse dado aí, 10%. Não é 10%, é verdade. É verdade, isso foi capa do diário, matéria Foi de Cássio. premiada, foi essa matéria foi premiada até no prêmio de jornalismo urbano e tal. O site, vou até Empores, é um site alemão que faz esse tipo de levantamento e nessa época, pode ter até sido ultrapassado, mas o Recife era a terceira ou quarta cidade, eu não me recordo a colocação, e é muito curioso, né? Assim, porque assim, não é que ela tenha mais prédios, ela tem mais prédios desse modelo de prédio, que é de 12 andares para cima.